Meu nome é Pablo Maicon, eu sou psicopedagogo e especialista em psicologia, e hoje a nossa conversa, o nosso diálogo é sobre bullying, dentro e fora do espaço escolar e como a família, a comunidade, a escola pode intervir no sentido da prevenção e também do cuidado. Antes, nós precisamos compreender o que é o bullying e, para isso, eu trago a lei de número 13.185, que está em vigor desde 2016, que classifica o bullying como uma intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, dentre outros. Bom, aqui o mais importante para a nossa compreensão é de que o bullying, para ser assim classificado, precisa haver uma violência, uma intimidação sistematizada, frequente e sequenciada. É quando determinado grupo ou pessoa, entre aspas, escolhe a sua vítima e então realiza ali o ato de violência, seja ela psicológica ou emocional ou física, constantemente. Brigas, discussões, bate-boca e até mesmo algum outro tipo de violência física que tenha acontecido ali numa situação muito específica não é caracterizado como bullying, e nós precisamos compreender isso. Mas como identificar se o seu filho ou a sua filha está sofrendo bullying ou praticando o bullying? Agora, precisa se atentar para o comportamento do seu filho e da sua filha. Então, está mais tímido ou está muito mais ativo, extrovertido. Essa criança não quer falar sobre as coisas que acontecem na escola, essa criança não tem tantos amigos, não tem tantas amigas assim, ou deixou de falar repentinamente com alguém que era muito importante para ela, seja um melhor amigo, seja uma melhor amiga, o rendimento na escola caiu, não quer mais sair do quarto, passa muito tempo nas redes sociais, gostava de ler, já não ler mais, diz que não consegue aprender, diz que não consegue fazer isso, diz que não consegue fazer aquilo, já é um indício aí de que alguma coisa possa estar acontecendo com essa criança. E quando essa criança chegar em casa dizendo que ela não está se sentindo bem, ou até mesmo dizendo que está sim sofrendo bullying, algum tipo de agressão na escola, é muito importante que vocês deem ouvidos, vá até a escola, procure saber o que está acontecendo. O bullying na escola, ele é uma realidade, e a gente não pode esconder isso. Agora, nós também precisamos compreender que todo o trabalho de prevenção, de cuidado, conscientização e sensibilização contra o bullying na escola, ele não vai dar conta de ser realizado apenas pela escola. Ele precisa do apoio das famílias e de toda a comunidade, porque em muitos casos a criança ou adolescente que comete o bullying também sofre bullying, o que sofre bullying também comete o bullying. Quando nós fazemos então uma análise geral das motivações do bullying, a gente vai perceber que são crianças e adolescentes reproduzindo esse tipo de violência e que está muito ligado sim às suas famílias, sim ao seu ambiente social, à sua cultura e também dentro desse processo de desenvolvimento que essa criança e este adolescente está atravessando. O bullying, ele pode e ele traz aí prejuízos gravíssimos para a vida da criança, do adolescente e posteriormente do adulto. E aqui eu vou trazer para vocês uma informação acerca de um estudo realizado por Vieira em 2020, que diz o seguinte: a curto ou a longo prazo, as consequências do bullying podem acarretar diversas alterações psíquicas, podendo interferir no processo ensino-aprendizagem, nas relações interpessoais, no trabalho, no relacionamento e desencadear doenças físicas e emocionais, afetando a qualidade de vida, podendo ser considerado um problema de saúde pública. Veja bem, um problema de saúde pública. Não é algo aqui que vai ficar apenas ali na escola para a escola resolver. Saúde pública, um pensamento mais coletivo. E aí a gente está falando também de políticas públicas. Vejam, percebam a seriedade, o tamanho do problema que é o bullying. Bom, além de bloqueios que interferem diretamente na autoestima, as vítimas de bullying podem desenvolver a longo prazo diversos tipos de doenças psicossomáticas, entre elas a depressão, a síndrome do pânico, a bulimia, a anorexia e a ansiedade. E aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa: as nossas crianças e adolescentes estão cada vez mais ansiosos, apresentando cada vez mais indícios, inclusive crises de pânico, e as famílias precisam olhar para isso, parar de dizer que é bobeira, parar de dizer que é frescura da criança, parar de dizer que a criança não vai passar por aquilo por conta da educação que você deu, porque a sua família é perfeita, porque a sua crença religiosa não acredita nisso. A gente precisa olhar para a criança e para o adolescente dentro daquilo que ele está nos apresentando,
Primeiro ponto, vamos nos lembrar, legitimar o sofrimento e a dor da criança. Não querer nomear o sofrimento dela de acordo com a nossa crença, de acordo com a nossa perspectiva. E nós estamos falando aqui de crises de ansiedade e de pânico que levam crianças a pensar em suicídio e que levam crianças a se autolesionar. Nós estamos falando aqui de algo muito maior. Eu sei que isso é muito caro para as famílias. Eu sei que isso é muito custoso para a família. E eu aproveito este vídeo aqui para fazer um apelo. Família, não deixe que a vergonha, não deixe que a frustração, não deixe que as suas crenças, não deixe que as suas verdades pessoais fechem os seus olhos e ouvidos para o sofrimento do seu filho e da sua filha. Por mais que você tenha dado amor, por mais que você tenha apresentado para ela coisas maravilhosas, o seu filho ou sua filha pode estar em sofrimento emocional e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, muita humildade, ter muito amor, ter muita responsabilidade, preocupação para conseguir lidar com essa situação, para dar àquela criança o apoio, para dar àquela criança o recurso necessário para que ela consiga superar estas questões. Então, não existe aqui uma receita mágica, digamos assim, para que a gente enfrente o bullying. O que há é muito diálogo, o que há são as famílias e a comunidade indo até a escola e procurando saber quais são ali as intervenções, os recursos que a escola tem utilizado para enfrentar o bullying. São as famílias participando dessas ações contra o bullying na escola e fora da escola. E aqui nós estamos falando, mais uma vez, como nos diz Vieira, de um assunto de saúde pública. Não pensem vocês que o professor, que o pedagogo, que o diretor vai dar conta disso sozinho, sozinha. Não pense que você, mãe, pai, avó, tio, vai dar conta disso sozinho. Vocês não vão, nós não vamos. Sozinhos, não. Esconder o problema, muito menos. Essa é uma ação coletiva. Precisamos todos estarmos muito abertos a isso e dispostos a enfrentar este grande mal que tem trazido aí consequências e trará consequências gravíssimas para as nossas crianças e adolescentes. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui como informação para as famílias, também para os professores e para os pedagogos, é o seguinte: crianças usando muito moletom, mais uma vez, roupas de frio, casaco, mesmo em dias quentes e que não tiram por nada aquilo, elas estão nos indicando algum tipo de sofrimento ou algum tipo de desajuste. E a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade, muita sensibilidade e acolher essa criança e este adolescente. Promover o respeito, promover a compreensão de que nós somos seres humanos e que nós somos diversos. Promover, sobretudo, a ideia de que cada pessoa tem o direito de ser como é ou como ela pode ser, de que nós precisamos sim respeitar e aceitar as pessoas tal como são, é muito importante. O bullying, ele nasce também do ódio e da rejeição a tudo aquilo que é diferente de mim. Essa é a natureza da violência. É uma luta, é um ódio contra aquilo que é diferente. E você pode achar que não, que o seu filho não é diferente dos demais, mas talvez ele possa ser a criança diferente. Ou você acha que o seu filho compreende muito bem, mas ele pode estar aí odiando ou rejeitando, sentindo muita raiva daquilo que é diferente. Ou o seu filho ou sua filha pode estar aí reproduzindo a raiva ou o sofrimento que ele vivencia dentro de casa, que ele vivencia em algum outro ambiente. Mais uma vez, as famílias não sabem de tudo que acontece com seus filhos. Um caso disso, uma prova disso, perdão, é quando nós vamos analisar os dados estatísticos em relação à violência, ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Quando nós vamos analisar os dados, nós percebemos ali que, na maioria das vezes, o agressor, o violador, ele é o pai, ele é o tio, ele é o irmão, ele é o primo, ele é o sobrinho. É sempre alguém muito próximo, sempre alguém muito perto, que está trazendo essa violência para a criança e para o adolescente, e praticamente ninguém está identificando isso. Até que quando a verdade vem à tona e todo mundo se surpreende, mas na minha família isso não vai acontecer. Mas nenhuma família está protegida disso. E nós precisamos encarar isso com muita responsabilidade, com muita coragem. Mais uma vez, eu sei que este é um assunto muito caro para as famílias, mas mais caro ainda é para a criança e para o adolescente que está passando por esse tipo de violência e não tem a quem verdadeiramente recorrer. Criança e adolescente precisam ser acolhidos, compreendidos. Não sabe como se aproximar do seu filho? Vai brincar com ele, vai jogar com ele. Pega um jogo de tabuleiro, pega um jogo de cartas, um jogo de Uno, que as crianças e adolescentes gostam tanto. Vá brincar com seu filho e no meio da brincadeira,
No meio dessa interação, vá conversando com ele e a criança vai se abrindo. Essa é uma técnica maravilhosa. A gente utiliza ela em consultório, a gente utiliza ela na sala de aula. O lúdico, a brincadeira, aquele momento de descontração, aquele momento em que todo o corpo e o cérebro está envolvido em uma atividade, é maravilhoso também para que a criança abra suas emoções, para que ela conte como ela está se sentindo. Vá pintar com o seu filho, com a sua filha. Peça para que pinte a família, peça para que pinte a casa, peça para que pinte a escola, peça para que pinte a pessoa que ela mais admira, a pessoa que a mais faz sofrer. Vá fazendo isso e você vai perceber que a sua criança vai te contar muita coisa e você vai perceber. Você não precisa ser um especialista, não. Às vezes a criança vai desenhar ali o óbvio, ela em sofrimento, e aí você vai investigando e depois você, notando que existe aí uma questão mais grave, procure a escola, procure um psicólogo, e você vai aí poder então ter encaminhamentos muito importantes. Um outro detalhe, procure sempre um psicólogo. As famílias que não têm condições, e a gente sabe que são muitas, a realidade do Brasil, nós sabemos qual é, saiba que você tem direito a uma assistência social. O SUS te garante isso. Então, procure o CAPS, procure o CAPSI, procure o CREAS. São órgãos aí, instituições que poderão te auxiliar, que trarão aí para você encaminhamentos. Não fique e não pense você que vai resolver este problema sozinho ou sozinha, porque você não vai. Este é um problema de todos nós. Essa é uma questão de todos nós. Mais uma vez, é uma questão de saúde pública.